Adoção é o ato de adotar. Vem do latim prefixo ad mais o verbo optare. E significa o quê? Significa escolher, desejar, ajuntar. E, por exemplo, nós adotamos amigos, nós adotamos pátrias, nós adotamos ideias, nós adotamos animais. Mas o que eu acho mais bonito é que, sem ter nada a ver com a etimologia latina, a palavra adoção contém em si sonoramente a palavra doce. Então, na minha concepção, adotar significa escolher, desejar com a mais doce das intenções. A adoção vem desde a antiguidade, né? Na Grécia Antiga já tinha adoção, temos menção à adoção no Código de Hammurabi, né? Que é um código que apareceu muitos anos antes de Cristo, né? Lá na Mesopotâmia. Depois nós temos o Código de Manon também, que surgiu muitos anos antes de Cristo. Na Índia também tem menções à adoção. Grécia, nós temos também menções, informações que as adoções já aconteciam. É claro, na própria antiguidade, na Bíblia, nós vemos a história do Moisés, né, por exemplo, que foi adotado pela filha do faraó. Em se tratando de infância e juventude no Brasil, né, eu gostaria de fazer um pequeno histórico desde quando até mesmo o Brasil foi descoberto, um pouquinho antes. Vejam, quando os primeiros portugueses chegaram ao Brasil e trouxeram nas suas naves, nos primeiros anos, nas primeiras décadas, ou pelo menos no primeiro século, as crianças que estavam em Portugal, as crianças problemas de Portugal, chegaram ao Brasil e descarregaram aqui as suas naves, né, tantos e tantos menores que a gente até pouco tempo atrás chamava de menor infrator. E essas crianças, esses adolescentes, eles eram colocados em instituições de acolhimento que não são os nossos abrigos de hoje, que não são as nossas instituições de acolhimento. Chamavam de reformatórios. Ou seja, trazia-se as crianças de Portugal para cá, ou da Espanha para cá, para que fossem reformadas, não é? E depois elas voltariam para os seus países de origem, Espanha ou Portugal. Posteriormente, com a vinda dos jesuítas e da Igreja Católica, esses reformatórios passaram a ser educandários. Se procurava dar uma educação às crianças que vinham de Portugal para cá ou que já haviam nascido aqui, filhos de portugueses já nascidos aqui. Posteriormente, não é, séculos depois, até o século XVIII mais ou menos, começaram-se a criar os orfanatos. Se diziam que ali estavam aqueles que não tinham pais, os órfãos. Posteriormente, já no século XX, esses orfanatos foram denominados de abrigos. Abrigos como acolhimento, como alguém que precisasse de um abrigamento, precisasse de um teto. Esses abrigos perderam essa denominação e começaram a ser chamados de entidades de acolhimento ou acolhimento institucional. A adoção de criança com paralisia cerebral, para mim, significa aprendizado e construção. Todo dia é um aprendizado, mas cada aprendizado a gente constrói uma relação de amor e de confiança. Como pessoa, para mim foi uma experiência maravilhosa, que eu sou grata a ela, é o que eu falo para ela sempre. Na situação de dar e receber, você não me deve nada, porque o que eu aprendi com você, eu não aprenderia com nada com ninguém na minha vida, né? Quando a pessoa pretende adotar uma criança ou um adolescente, ela apresenta a sua ideia, o seu sonho adotivo para a Vara da Infância e Juventude, especificamente para o setor técnico, onde ela vai colocar as características que ela entende que sejam aceitas por ela. Então, toda vez que eu coloco uma exigência, eu dificulto o encontro de uma criança que tenha as características que eu não desejo. E com isso faz que a espera seja muito maior do que se eu não tiver exigência nenhuma.
A primeira coisa que o pretendente à adoção precisa fazer quando ele quer adotar é, obviamente, conversar com a sua família. Se ele for casado, ele vai conversar com o seu cônjuge. Se ele tiver filhos, com os parentes. E a primeira coisa realmente é a gente se convencer, não é? E tentar colocar o mais natural possível essa filiação jurídica a todas as pessoas do seu grupo familiar, da sua sociedade, do seu círculo social, né? Logo em seguida, ele deve procurar uma das varas da infância e da juventude da residência dele. É ali que ele vai obter todas as informações objetivas e subjetivas para poder adotar. Claro que nessas informações objetivas, o setor técnico das varas de infância e juventude vão passar a ele um rol de documentação que ele vai ter que apresentar. Documentos simples, documentos pessoais, fotografias da sua casa, ou seja, documentos que você vai apresentar ao fórum, de maneira que a vara da infância e juventude vai montar um pequeno processo administrativo que a gente chama de processo de habilitação à adoção. Esse processo de habilitação à adoção vai fazer com que os técnicos do judiciário possam, então, analisar o núcleo familiar e ver se o núcleo familiar tem condições de assumir uma criança em adoção. A lei de 2014, ela criou algumas facilidades para que as crianças fossem adotadas, mas não basta que exista uma lei criando facilidades sem que hajam pessoas com disponibilidade para usufruir dessas facilidades. Então, ainda é muito importante e muito necessário que se trabalhe as pessoas para que elas tenham uma abertura maior para poder acolher essas crianças que, mais até do que as outras, necessitam de uma família. A sociedade precisa ser muito trabalhada com relação ao preconceito. O preconceito não é só das crianças portadoras de algum tipo de necessidade especial ou alguma patologia, né? Precisa mudar com relação à cor da pele, com relação à idade, com relação ao gênero, com relação a uma série de outros detalhes. Tratando aqui de Brasil, quando primeiro se tratou no ordenamento jurídico de adoção, foi no Código de 1916. E esse código trazia muitas coisas novas para a época, mas que para a gente hoje, né, já são coisas muito ultrapassadas. Como, por exemplo, só poderia adotar as pessoas com mais de 50 anos de idade. E então, logo mais à frente, outras leis foram sendo introduzidas, né, e logo em seguida nós tivemos, em 1965, a legitimação adotiva. Mesmo no Código de 1916, veja, a adoção não era judicial, a adoção era por escritura pública. Eu ia ao cartório e fazia uma escritura pública de adoção. Isso ainda persistiu até o ECA, até 1990. Logo em seguida, não é, o Congresso Nacional aprovou em 89 e entrou em vigor em 90 a lei chamada Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que absorveu toda essa gama de estudos que vinham sendo feitos na Europa, as convenções internacionais sobre o direito da criança e do adolescente, e absorveu também a prioridade absoluta que já estava na Constituição, no artigo 227, uma lei que entrou em vigor em 2010, Lei 12.010. Essa lei, ela veio trazer alguns aspectos muito importantes ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela veio determinar, por exemplo, que podem adotar no Brasil todos os maiores de 18 anos, desde que haja uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Podem também adotar não só as pessoas casadas, mas podem adotar também as pessoas que são separadas e as pessoas que são divorciadas, assim como também a adoção homoparental. O número de pretendentes, quer dizer, de pessoas que estão cadastradas para adotar no Cadastro Nacional de Adoção, é 38.109. Desses 38.109 pretendentes,
1.048 aceitavam crianças e adolescentes que apresentassem deficiência mental. O Cadastro Nacional de Adoção apontava no dia 6 de novembro um total de 622 crianças e adolescentes com deficiência mental e um total de 7.164 crianças e adolescentes em condições de serem adotadas no Brasil inteiro. A paralisia cerebral é uma condição que reflete um problema de desenvolvimento do sistema nervoso central e que dá uma normalidade na movimentação e na postura. É uma condição estática, quer dizer, alguma coisa aconteceu na gestação ao feto ou na hora que a criança nasce. Os graus de paralisia cerebral são baseados no exame clínico e na história. Existem diversas tabelas, diversas escalas que tentam medir esse grau da paralisia cerebral. A grosso modo, o neuropediatra, que é a pessoa mais indicada para conduzir esse tipo de caso, classifica a paralisia cerebral em 4 tipos basicamente. Uma forma que é espástica, uma rigidez, uma forma hipotônica, uma atonia, uma forma atáxica, que é uma incoordenação dos movimentos, e uma forma discinésica, uma alteração nos movimentos. O desenvolvimento da aprendizagem na paralisia cerebral se dá de várias formas, né? Porque é uma doença do sistema nervoso central, é uma lesão. Então, ele pode acometer tanto só o quadro motor, que já não seria pouco, como também pode acometer várias outras funções, como linguagem, percepção, sensação. Então, é muito difícil falar de uma forma sintetizada, né? E a gente não conseguiria falar de uma forma tão profunda assim. Então, a gente vai falar que acomete, sim, desde o grau mais grave, onde a pessoa, né, a criança não consegue sequer se movimentar, desde aquele num leque grande, até aquele onde um estímulo pode facilitar muito a aprendizagem dela. Os principais fatores para a paralisia cerebral são divididos em 2 grupos. Por quê? Você tem os fatores da criança que nasce a termo, que nasce no tempo certo de gestação, mas tem uns outros fatores que se referem ao pré-termo, a criança que nasce antes do tempo normal de gestação. E você tem uma série de riscos relativos na criança que nasce pré-termo, quer dizer, antes do tempo normal da gestação. Quais seriam esses fatores? Medicação, drogas, né? Álcool e as drogas chamadas drogas recreativas, que nem sempre são só recreativas, mas causam problema. Quando a gente fala em adoção especial, né, paralisia cerebral está entre elas, a gente fala de disponibilidade. Dentro disso, a família precisa sim ter a consciência do quanto ela precisa investir em uma adoção especial. Esse investimento, a gente não está falando só financeiro. Esse investimento a gente fala também de amor, de paciência, de obstinação, de renúncias, enfim, de uma série de aspectos psicológicos que é muito importante que as pessoas conheçam primeiro em si mesmas. O responsável ele tem que estar ciente de que a partir do momento que você adota uma criança com paralisia cerebral, o ambiente físico vai ser mexido para favorecer a criança e o manejo da criança dentro da casa. Então pode ser que precise de aumentar as portas para passar a cadeira de roda, pode ser que a criança precise de dispositivos de auxílio para ficar de pé, como o parapódium que tem hoje em dia, existe no mercado. A criança pode necessitar de uma cama hospitalar, se ela tiver um comprometimento maior. Então ela tem que estar ciente que provavelmente alguma estrutura ou alguma modificação vai precisar ser feita no ambiente para favorecer não só a criança, como o cuidador. Está adaptado lá, você pode ver. Tem a porta que daria, como são 2 quartos, né? Tem a porta que sai e uma porta de comunicação entre os dois. Nessa porta de comunicação foi colocada
umas madeiras. Então até aqui ela fica, de lá ela me vê completamente. Ela vê a televisão, porque eu ligo a televisão, ela tem o radinho dela, que ela adora a música, liga a música, ela fica como se ela estivesse cantando. Ela participa muito, demais. A televisão, quando liga, ela fica olhando, entendeu? E o alimento também. Porque ela tem uma situação, quando põe a colher, tem que ser uma colher razoavelmente não muito grande e tem que colocar do meio da língua dela para trás. Porque se colocar do meio para frente, ela faz assim com a língua, sem querer. Mesmo querendo engolir, ela, sabe, ela faz um movimento assim e joga a comida fora. A adaptação na alimentação das crianças com paralisia cerebral depende muito do grau de disfagia, então do grau do quanto essa criança consegue ou não deglutir de uma forma correta, para que esse alimento vá para o sistema digestivo e não para o sistema respiratório. Para saber qual o grau dessa disfagia, é preciso fazer um exame chamado videodeglutograma. A partir desse exame, ele traz imagens que mostram como que essa criança está deglutindo. E esse exame também mostra qual a consistência que essa criança consegue deglutir de uma forma correta. Então, se é liquidificado, se é pastoso, se é uma alimentação branda ou se é uma alimentação geral. Isso também depende muito do grau da paralisia. A gente sabe que um grau mais leve vai ter menos dificuldade na deglutição do que um grau mais grave. Então, um grau 1 da paralisia, a criança consegue ter uma alimentação normal. Então, comer um arroz, um feijão, um macarrão, uma carne. Ela consegue ter uma mastigação mais controlada. Agora, um grau 3, por exemplo, uma criança que já tem uma hipotonia muscular, uma criança que tem toda a parte de espasmos também que traz a paralisia, já não consegue ter uma mastigação eficiente, uma deglutição eficiente. Então, precisa ser mexida a consistência dessa alimentação. Em questão de alimentação, tudo tem que ser visto muito de forma particular. Olha, a adaptação financeira foi um pouco difícil. As nossas condições nunca foram tão boas e eu tive que parar de trabalhar para cuidar do Patrick. E a situação ficou um pouco difícil por conta disso. E os custos de tratamento são muito caros, né? Então a gente teve escola também, a gente teve que colocar ele na escola particular, então a gente teve que se espremer, abrir mão de algumas coisas, adiar outras. A rotina médica do Patrick hoje está um pouco mais tranquila. Ele teve alta de alguns médicos, mas o início nós tínhamos consulta todos os dias. Era acompanhamento com nutricionista, nutrólogo, tinha pneumo, neuro, fisiatra, além das terapias, que era musicoterapia, hidroterapia, tinha ecoterapia, terapia ocupacional, psicólogo, a fisioterapia e a fono. Então nós tínhamos atividade, quando não era consulta, era as terapias, todos os dias tinha alguma coisa. A busca por uma escola para o Patrick foi bastante difícil, né? Infelizmente a gente não tem muito suporte numa escola pública e as escolas particulares, entre linhas, elas deixam claro que elas não querem o seu filho na escola. Eu acabei encontrando uma escola num bairro mais distante, né, que não dá para ir a pé. É uma escola pequena, mas entre todas as escolas foi a única que recebeu o Patrick e que ofereceu para ele o que ele precisava para se desenvolver. É obrigatório que todas as escolas aceitem as crianças com deficiência. Segundo a Constituição Federal do artigo 205, a educação é direito de todos. Então, o procedimento dos pais e da comunidade para lidar com as escolas que não aceitam a matrícula do seu filho com deficiência, no caso de paralisia, é entrar na justiça mesmo, porque há uma lei que diz que qualquer escola, seja ela pública ou particular, ela não pode negar a matrícula de nenhum aluno. O acompanhamento terapêutico
de uma criança especial é sempre uma conversa em conjunto com a escola, e aí não se tem um protocolo se vai ser diário, se vai ser semanal, se é mensal, é acordado com a escola, depende da flexibilidade da escola, da flexibilidade do terapeuta. Uma das vantagens de contar com um acompanhante todo o tempo na sala de aula é que ele auxilia o aluno na execução das tarefas que são passadas pela professora. Então, a orientação da atividade que é adaptada é feita pelo professor e o acompanhante, ele auxilia em tempo integral como que ele vai fazer para dar conta da atividade que foi passada. É lógico que o professor muitas vezes auxilia também, mas ele não consegue fazer isso em tempo integral, porque ele tem que dar atenção para os outros alunos, para o resto da classe. E nesses momentos, o acompanhante reforça esse trabalho e faz isso dentro do tempo do aluno, que por vezes é mais lentificado em relação ao restante da turma. Outra vantagem, como ele tem a possibilidade de ver o trabalho que é feito fora com os outros profissionais e receber algumas orientações, ele também traz esse tipo de orientação para o professor e leva para o profissional que ele observa aqui dentro da sala. Então, ele consegue ajudar nessa costura do trabalho, tornando ele mais integrado. Durante as aulas, nós usamos um plano inclinado. Então, a gente faz a pergunta para o aluno e ele vai estar respondendo com algumas plaquinhas. Então, a letra é por volta de 5 centímetros que nós usamos e sempre o contraste da cor. Nesse plano inclinado, nós colocamos algumas plaquinhas para ele responder sim ou não daquele conteúdo que está sendo trabalhado. Por exemplo, nós trabalhamos meios de transporte, eu apresento um barco e um carro, e ele vai responder ou com os olhares, ou com sorrisos, ou através do dedo indicador também. A rotina escolar do Patrick mudou muita coisa, porque primeiro que o Patrick começou a brincar, coisa que ele não fazia. Ele brincava com ele mesmo. E a interação dele com outras pessoas começou a partir da escola. As atividades que foram passadas, que são passadas para o Patrick, fizeram uma diferença enorme no crescimento e no desenvolvimento dele no dia a dia. O trabalho de inclusão na sala de aula, ele é todo diferenciado. Nós temos objetivos específicos para ele trabalha todo o conteúdo e o objetivo específico da classe no todo. Como que nós fazemos? Esse aluno, ele tem o conteúdo todo, que nós trabalhamos com os outros, e para ele todas as atividades são programadas tanto para aula como para casa. A escola fez muita coisa pelo Patrick, mas de início a principal coisa foi desfraldar o Patrick. No mais, o comer sozinho foi incentivado na escola, o brincar, o conversar. Quando a escola recebeu um aluno com paralisia cerebral, a primeira preocupação foi com relação à estrutura. Ele é um aluno cadeirante, então foi feita uma visita na escola com a família e a equipe de atendimento para ver se tinham as rampas que eram necessárias, a locomoção para todas as áreas da instituição. Às vezes a gente compra um objeto, enfim, falo aí um celular e trazemos da loja para casa e não funciona do jeito que eu queria. Aí eu vou lá e devolvo, troco. Claro, numa loja, o cara vai falar, peraí, o que está acontecendo? Enfim, vai resolver essa história do celular. Uma criança não é assim, né? Ela não é objeto, ela precisa desse amor. O abandono infantil não acontece só no Brasil. Nós, da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB, estimamos que cerca de 55 a 60 mil são as crianças que vivem longe de suas famílias hoje, em território nacional. Não são crianças adotáveis. Adotáveis são cerca de 5 ou 6 mil. Mas são crianças que merecem viver em família. E isso, em nível mundial, chega a ser a 4ª emergência mundial, ao lado da fome, da doença e da guerra. Porque de fome, de doença e de guerra, aí eu vejo uma criança morrer fisicamente na minha frente. Mas de abandono eu não vejo, porque a criança morre de uma outra maneira. Ela morre aqui dentro,
ela morre aqui dentro.